Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Estatística Aplicada. O tema de hoje será Introdução aos testes de hipótese. Até o momento, a gente teve uma visão geral do que, como a estatística, ela divide-se basicamente em duas partes. A estatística descritiva, que trata da coleta, organização e organização dos dados através de tabelas, gráficos e algumas medidas descritivas, como média, moda, mediana, desvio padrão, etc., né, dentre outras. E temos a segunda parte da estatística, que ela é a inferência estatística, a qual se preocupa em generalizar resultados para uma população a partir de dados amostrais, uma parte da população. E, sendo a amostra preferencialmente coletada de maneira aleatória, a gente pode fazer estimação de parâmetros de características numéricas da população através da amostra. Então, uma maneira de fazer inferência estatística são através da estimação, ou pontual ou intervalar. A gente já viu até esse momento como se fazemos a estimação pontual e intervalar. Um exemplo mais prático que a gente já viu é a estimação da proporção de homens, de eleitores favoráveis a um certo candidato. E aí a gente pode construir um intervalo de confiança com uma margem de erro para mais ou para menos, né, com um certo nível de confiança, por exemplo, 95%. Então, a parte da inferência estatística, ela divide-se basicamente em duas partes. Uma em estimação e a outra em teste de hipótese. Hoje a gente vai começar a tratar da inferência estatística, segunda etapa, teste de hipótese, né, que parte da seguinte ideia. Aqui nós temos o que a gente vai percorrer na nossa aula de hoje. Introdução, iniciando a construção do teste de hipótese, tipos de teste de hipótese, tipos de erros e probabilidade de cometer erros ao tomar decisões, região crítica, uma definição que a gente precisa conhecer bem ao realizar teste de hipótese. Vamos ter um exemplo de um problema real de parafusos importados que está no livro do livro texto, Bussabo Moretim. Vamos ter alguma observação e referências bibliográficas. Permitam-me só verificar uma coisa aqui. Ok. Tá. Então, a ideia do teste de hipótese, né? Até o momento a gente viu a parte da inferência que trata da estimação, ou pontual ou intervalar, como eu já comentei no início aqui da aula. Apresentamos agora outra maneira de tratar o problema de fazer uma afirmação sobre um parâmetro desconhecido. Ao invés de procurarmos uma estimativa para o parâmetro θ, a gente vai admitir um valor hipotético para o parâmetro. A gente vai fazer uma afirmação sobre um parâmetro. E a partir dessa afirmação, a gente vai buscar informações na amostra para confirmar ou rejeitar o valor hipotético, né, sobre a afirmação que a gente está fazendo sobre o parâmetro populacional, assumindo um certo grau de risco conhecido, um risco de tomar uma decisão errada, né? Ao final a gente vai tomar a decisão, o parâmetro realmente tem determinado valor, a gente pode concordar com essa afirmação ou rejeitar essa afirmação. Não é igual ao certo valor que você está afirmando. E esse processo é a segunda parte da inferência estatística, conhecida como teste de hipótese. Então, iniciando uma construção de um teste de hipótese, a gente vai considerar a existência de uma variável aleatória x associada a uma certa característica da população, do mesmo jeito que a gente vem trabalhando. Por exemplo, se a gente tem interesse em estimar a proporção populacional, a gente pode atribuir uma variável Bernoulli x, né, uma variável aleatória x, que tem a distribuição Bernoulli com o parâmetro P, que é o parâmetro que nos interessa, a probabilidade de sucesso. Então a gente atribui uma variável aleatória para representar o comportamento ou o fenômeno existente na população, né? Aí a gente considera uma hipótese sobre determinado parâmetro θ, né, dessa população, ou seja, se a população tem distribuição Bernoulli parâmetro P, a gente pode fazer uma afirmação sobre a probabilidade de sucesso P.
eu acho que a proporção de eleitores favoráveis ao candidato é de 30%. Aí você parte dessa afirmação sobre o parâmetro populacional. Então afirmamos que o verdadeiro valor de θ é, por exemplo, vamos denotar aqui por θ0. Aí a gente colhe uma amostra aleatória de elementos da população e com elas a gente vai desejar comprovar ou não tal hipótese. A gente deve explicitar claramente qual a hipótese que está sendo colocada à prova e a chamamos de hipótese nula. Então a gente tem uma hipótese sobre o parâmetro e a gente vai denotar de hipótese nula. Ó, H0, hipótese nula, é tal que θ é igual a θ0. Então, por exemplo, a proporção de eleitores favorável ao candidato é de 30%. Aí o θ0 seria 30%. Então, convém explicitar a hipótese que será considerada aceitável caso H0 seja rejeitada. Por quê? Essa hipótese aqui, a ideia é ou ela é aceita ou ela é rejeitada. Mas se ela é rejeitada, se θ não é θ0, o que pode acontecer com a hipótese? Então a gente pode dizer o seguinte, olha, o θ é diferente de θ0 e a gente diz que o teste é bilateral. Aqui a gente tem a hipótese alternativa, a gente chama de hipótese alternativa. Se H0 não é verdadeiro, H1 seria a hipótese alternativa à hipótese nula H0, que seria, se não é igual a θ0, seria diferente, por exemplo. E aí a gente tem um teste bilateral. Não, mas podemos rejeitar a hipótese de θ igual a θ0 contra a alternativa de θ ser maior do que θ0. É maior do que 30% no nosso exemplo. E pode ser a situação, isso aqui é um teste unilateral à direita, maior. Quando o teste alternativo é menor do que θ0, então o teste é unilateral à esquerda. Maior, unilateral à direita, menor, unilateral à esquerda. Então seria, não, é menor do que 30% a alternativa. Então seria unilateral à esquerda. Tá? Todas essas hipóteses aqui são hipóteses alternativas à hipótese nula θ igual a θ0. Ao final, com base em dados amostrais, que a gente chama uma estatística de teste, tá? Então a gente vai ter uma estatística, só que como a gente está realizando um teste de hipótese, a gente diz que a estatística é de teste. E aí a gente deve tomar uma decisão por rejeitar em favor da hipótese, rejeitar, né? Que seria rejeitar H0, que seria em favor da hipótese alternativa H1, ou não rejeitar a hipótese nula H0. Tá? Então, ou rejeita a hipótese nula, se rejeita a hipótese nula, seria em favor da hipótese alternativa H1, ou não rejeitar a hipótese nula H0. Seriam as duas decisões possíveis na construção de um teste de hipótese. Então, aqui nós temos os testes de hipótese ilustrados, né? Os tipos de teste de hipótese, tá? Ilustrados, por exemplo, se a gente quer testar a média de uma normal. Então, a hipótese nula, sendo a média da população é igual à média μ0. μ0 é um valor fixo que a gente está supondo verdadeiro. A média da normal é igual a μ0. Contra a alternativa de ser diferente. Então, nós teríamos diferente, se a média não é μ0, ela pode ser ou maior para o lado direito ou menor para o lado esquerdo, sendo diferente. Por isso que é um teste bilateral, né? Se a verdadeira média não é μ0, que está aqui no centro da distribuição normal, ou a média é bem maior, que aí seria a partir desse ponto para a direita, então a média é maior do que μ0, ou a média pode ser bem menor, seria de um ponto para a esquerda, nós diríamos que a média não é igual a μ0, e sim menor do que μ0. Então, ou é maior, bem maior, ou é bem menor, seria média diferente de μ0, e aí é um teste bilateral. O teste unilateral à direita, a hipótese alternativa H1 é média maior do que μ0, né? Então, ou a média é igual a μ0, aqui ao centro, ou se alternativamente ela é maior. A partir de um ponto bem maior do que esse ponto, nós diremos que a hipótese, a média verdadeira é maior do que μ0. Por isso é um teste unilateral à direita. E quando a hipótese alternativa é média menor do que μ0,
existe um ponto à esquerda, a partir do qual, desse ponto para a esquerda, bem menor do que ele, nós dizemos que a verdadeira média não é igual a μ0, que estaria aqui ao centro, mas sim a média menor do que μ0. Então é um lateral à esquerda, um teste unilateral à esquerda. Tipos de erros e probabilidade de cometer estes erros. Perceba que, qualquer que seja a tomada de decisão, rejeitar ou não a hipótese nula H0, nós estamos sujeitos a cometer um erro, né? Então aqui, ó, a hipótese nula é a média é igual a μ0, contra a alternativa de ser diferente. Nós podemos rejeitar, dizendo que é diferente de μ0, quando na verdade ela é igual. Ou então a gente pode não rejeitar, dizer que a média é igual a μ0, quando na verdade ela é diferente. Então existem dois tipos de erros. E aí, o que acontece? No caso do teste de hipóteses estatísticas, os possíveis erros são: erro do tipo 1. Consiste do seguinte erro: rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira. Então, quando a gente rejeita a hipótese H0, quando ela é verdadeira, nós cometemos o erro tipo 1. Por definição, a gente chama de erro tipo 1. E aí, a probabilidade de cometer o erro tipo 1, a gente denota por alfa. Alfa denota a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Isto é, o que é o alfa? É a probabilidade do erro tipo 1. Mas o que é o erro tipo 1? É rejeitar a hipótese nula, dado, essa barra significa dado, que a hipótese nula H0 é verdadeira. Então, para calcular essa probabilidade de rejeitar H0, nós consideramos todos os parâmetros que estão supostamente válidos sob H0 sendo verdadeira. Tá? Então, por exemplo, se for calcular na distribuição normal, a gente precisa da média e da variância para calcular probabilidades de certos eventos. E aí, essa média e a variância a gente pega onde estiver H0 sendo verdadeira, os parâmetros que a hipótese nula está supondo verdadeira. E a gente usa a média e variância sob a H0 sendo verdadeira. Essa probabilidade também é chamada de nível de significância do teste. Então, memorize bem que nível de significância do teste é a probabilidade do erro tipo 1, de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. O outro erro que a gente pode cometer é o erro tipo 2, que é o quê? Não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, certo? Então, a gente denota o beta como sendo a probabilidade de cometer o erro tipo 2. Ou seja, beta, probabilidade do erro tipo 2, é o que? A probabilidade de não rejeitar H0, não rejeitar a hipótese nula, ou não tão corretamente a gente poderia dizer aceitar que a hipótese nula é verdadeira, a H0 é verdadeira, quando ela, de fato, ela é falsa. H0 é falsa. Ok? Então, um exemplo, né, para a gente colocar agora na prática, né, é o seguinte: a vacina contra o coronavírus, né, um grupo de pesquisadores acredita que descobriu uma vacina contra o coronavírus. Eles irão conduzir uma pesquisa de laboratório para verificar a veracidade da afirmação, né? Então eles estão afirmando, olha, a vacina é eficaz, mas aí a gente precisa testar, né? Fazer um teste, realizar um experimento estatístico para verificar se é razoável dizer realmente que a vacina é eficaz ou não. Então, de acordo com o resultado, eles lançarão ou não a vacina no mercado. A hipótese em geral que eles podem testar como sendo nula é a seguinte: H0, a hipótese nula, diz o seguinte: a vacina não é eficaz. Tá? Então, no H0, é interessante a gente colocar uma afirmação que seja sem efeito. Ou seja, a vacina não tem efeito é dizer que a vacina não é eficaz. Tá? Consequentemente, descreva agora e diga qual o tipo de erro que melhor deve ser evitado nessa situação. Se a hipótese nula diz a vacina não é eficaz, a hipótese alternativa tem que contradizer o que está afirmado na hipótese nula. Tá? Então, a hipótese alternativa é dizer o quê? Se na hipótese nula não é eficaz, na alternativa H1 vai ser eficaz. Tá?
Então, que tipo de erros a gente pode, qual o tipo de erro que melhor deve ser evitado nessa situação? Ó, a gente pode chegar a realizar um experimento, pegar os dados amostrais, as estatísticas de teste e decidir, olha, rejeita H0. Se rejeita H0, a gente vai dizer que a vacina é eficaz, tá? Bom, mas dizer que a vacina é eficaz, pode ser que a gente cometa um erro, né? Pode dizer que a vacina é eficaz, rejeita H0, quando na verdade não é eficaz, tá? Então é o erro tipo 1. Rejeitar H0, dizer que é eficaz, quando ela não é eficaz, é o erro tipo 1, né? E a probabilidade de cometer esse tipo de erro é o alfa, a probabilidade de rejeitar, dizer que é eficaz quando ela não é, tá? Então veja que esse tipo de erro, ele é perigoso, né? Você lança no mercado uma vacina que não é eficaz, né? Na verdade não é eficaz, dizendo que ele é. Então, o erro tipo 1 a gente está cometendo pode cometer um grande problema, né? Um grande erro, tá? Já o erro tipo 2 vai ser o quê? Não rejeitar H0, dizer que não é eficaz quando ela é falsa, ou seja, quando H1 é que é verdadeiro. Então, dizer que não é eficaz quando na verdade ela é eficaz. Então, veja que é um risco, a gente pode dizer até, é um risco do produtor, do laboratório. Dizer que a vacina não é eficaz quando ela é. Então, quem sai perdendo aí é o laboratório. São os pesquisadores que fizeram a vacina. Tá? Então, a gente diz que é até o risco do produtor. Tá? É o erro tipo 2. Tá? E a probabilidade de cometer esse erro tipo 2 é o beta. É a probabilidade de não rejeitar H0 quando na verdade ele é falso, ou seja, H1 é que é verdadeiro. Tá? Então, o tipo de erro que é melhor deve ser evitado nessa situação, por mim, seria o risco da população, que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Rejeitar e dizer que é eficaz quando não é. Então, é lançar um medicamento que supostamente ele vai imunizar a população quando não imuniza. Então, é o erro tipo 1. Ok? Segundo essa afirmação em H0. Né? E se a hipótese nula H0 fosse H0, a vacina é eficaz? Né? Então a gente teria a situação inversa. Né? Rejeitar H0 quando ela é verdadeira, tá? Seria dizer o quê? É o erro tipo 1. Rejeitar seria dizer a vacina não é eficaz quando ela é eficaz. Tá? Que seria o erro tipo 1. Rejeitar H0, dizer que não é eficaz. Quando ela é verdadeira, quando ela é eficaz. Então, seria o erro tipo 1, agora ele faz o papel do risco do laboratório, dos pesquisadores. O erro tipo 2 seria o quê? Não rejeitar, dizer que a vacina é eficaz quando ela é falsa, ou seja, quando ela não é eficaz. Tá? Então, seria o erro tipo 2, que é o risco agora seria da população. Tá? O risco do consumidor. Né? Seria não rejeitar, é eficaz, quando ela não é. Tá? Então seria o erro tipo 2, é risco do produtor, risco do consumidor agora. Seria dessa forma, da população. Então só faz inverter a situação. Em geral a gente coloca, tá, na hipótese nula, uma afirmação sem efeito. E aí, ou uma afirmação de tal forma que a gente tenha um maior controle sobre o erro tipo 1, ok? Porque geralmente, a gente vai ver mais tarde, posteriormente, que a gente não consegue controlar o erro tipo 2, somente o erro tipo 1. A gente procura controlar pelo menos o erro tipo 1. Por isso, a gente tem que colocar uma afirmação aqui, de tal forma que a gente tenha um maior controle sobre o erro tipo 1. Região crítica do teste é uma definição importante, tá, para teste de hipótese. O objetivo do teste de hipótese é decidir se a hipótese nula, H0, é ou não aceitável. Tá? Isso é um objetivo do teste de hipótese. Agora, essa decisão é baseada na verificação se uma estatística, que a gente diz que é de teste, teta-chapéu, pertence ou não a uma região. Uma região é um conjunto, um subconjunto dos reais, que chamaremos de região crítica, RC, do teste. Essa região crítica
a gente diz que é regra de decisão. Ela gera uma regra de decisão. Então, qual o critério de decisão para eu rejeitar ou não a hipótese nula? Vai depender da minha região crítica e se a minha estatística de teste teta-chapéu ela vai pertencer ou não a essa região crítica, a RC. Onde RC é a região de valores da estatística de teste que deve levar à rejeição de H0. Então, a região crítica é isso. Quais os valores da estatística de teste, né, tais que a estatística de teste caindo naquela região, naquele subconjunto dos reais, eu vou rejeitar a hipótese nula. Aí a gente chama a região crítica. Esta região ela é construída da seguinte forma. A gente geralmente vai dar o valor, fixar um valor de alfa, a probabilidade do erro tipo 1. Então, qual a probabilidade da minha estatística de teste pertencer a uma certa região crítica, que a gente pretende encontrar, dado que H0 é verdadeiro, tá? Então, região crítica, quais os valores, dado a probabilidade, me deu os quantis, né, os pontos, tá? Então, a ideia aquela ideia lá da distribuição normal ou qualquer outra distribuição, dado a probabilidade, me deu os quantis, os pontos correspondentes, que é diferente, dado os pontos, eventos, calcule a probabilidade, né? Ou você estabelece o evento e aí calcula a probabilidade, ou fixa a probabilidade e verifica qual é o evento. O evento aqui é o evento região crítica, quais os limites da região crítica, de tal forma que a estatística de teste pertencendo a estes limites, tá? Levará à rejeição da hipótese nula, tá? Então, a alfa é a probabilidade do erro tipo 1 e é fixada a priori. É importante destacar que a região crítica é sempre construída sob a hipótese de H0 ser verdadeira, tá? Então, sempre a gente fixa a probabilidade do estimador, a estatística de teste pertencendo à região crítica é dado, condicionado que a hipótese nula é verdadeira. Então, aqui, região crítica, né, num teste unilateral aqui embaixo. Um teste unilateral à direita para média igual a 0 ou Mi0, tá? Nós teríamos o seguinte, ó, valores a partir de um ponto para bem mais do que esse ponto, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, é uma parte da região crítica. Valores da estatística de teste a partir desse ponto para a direita, nós rejeitamos que a hipótese, que a média é igual a Mi0. Ou valores de um ponto para bem mais à esquerda, se a estatística de teste cai nessa região, nós rejeitamos a hipótese que a verdadeira média esteja aqui ao centro de Mi0. Tá? Então, é um teste bilateral. Ou é bem superior a um ponto crítico, a gente chama de ponto crítico à direita, e um ponto crítico à esquerda, aí rejeita a hipótese nula. Por outro lado, um teste unilateral à esquerda, valores bem abaixo da média, que você coloca como sendo verdadeira na hipótese nula, se for bem abaixo de um ponto crítico à esquerda, nós não vamos dizer que é igual à verdadeira média, que a verdadeira média seja Mi0, e sim é inferior, bem menor do que Mi0. Então, a partir desse ponto para a esquerda, a gente rejeita a hipótese de que é igual e dizemos que a hipótese alternativa é mais aceitável, é menor do que a média Mi0. E essa região aqui a gente tem a região de rejeição, unilateral à esquerda. Um teste unilateral à direita, a alternativa é a média maior do que a média Mi0 sobre H0. Então, até que ponto à direita, tá, eu ainda considero que a verdadeira média é Mi0, estaria aqui ao centro. Porque a partir de um ponto crítico à direita para mais, eu vou rejeitar a hipótese nula. Tá? Eu vou dizer que a verdadeira média não é a que está sob hipótese da hipótese nula, H0. Ela é maior do que Mi0. Então, é um lateral à direita e pontos maiores do que esse ponto crítico aqui leva à rejeição da hipótese nula. Vai dizer que é maior, então, do que a verdadeira, que a média é sobre H0. E aí a região crítica ela é do lado direito, para um teste unilateral à direita. Teste unilateral à esquerda, região crítica fica de um ponto crítico para a esquerda, é do lado da cauda esquerda. Teste unilateral à direita, a região crítica fica de um ponto crítico para mais infinito, à direita. Então,
cauda do lado direito, teste unilateral à direita. Teste bilateral tem de um ponto crítico para mais, é maior, é diferente de μ0, unilateral à direita, mais unilateral à esquerda. Tá? Então, aos dois lados, de um ponto crítico para menos infinito. Aí rejeita a hipótese nula. Ou é maior ou é menor, a região crítica. Exemplos. Né? Vamos ver um exemplo do livro de Bussab-Moretti, que trata de parafusos importados. Então, a questão diz o seguinte: uma indústria usa como um dos componentes das máquinas que produz um parafuso importado. Então, usa um parafuso importado nas máquinas que produz, que deve satisfazer algumas exigências. Uma dessas é a resistência à tração. Esses parafusos são fabricados por alguns países e as especificações técnicas variam de país para país. Por exemplo, o catálogo do país A afirma que a resistência média à tração de seus parafusos é de 145 kg, com um desvio padrão de 12 kg. Tá? Então, no país A, em média, a tração é 145 e o desvio padrão 12, a variabilidade em torno dessa média de 145. Já para o país B, a média é de 155 kg e o desvio padrão 20. Tá? Então perceba, se um critério bom fosse que a tração média seja grande, né, então nós preferiríamos o país B, que é 150 kg, 155 kg em média, contra 145 kg, que é menor do país A. Porém, note o seguinte: o país B, ele em média é mais resistente, né? Mas a variabilidade é maior, é 20, enquanto no país A é 12, tá? Então tem essa contrapartida. Mas vamos continuar aqui o problema. Um lote desses parafusos de origem desconhecida será leiloado a um preço muito convidativo. Para que a indústria saiba se faz ou não uma oferta, tá, ela necessita saber qual país produziu tais parafusos. Então, vai ter um leilão, né? E aí o preço está convidativo, mas a indústria ela vai fazer ou não a compra dependendo do país. Se foi o país A que produziu ou o país B. Então, existe uma dúvida sobre isso, né? O edital do leiloeiro afirma que, pouco antes do leilão, será divulgada a resistência média X barra de uma amostra de 25 parafusos do lote. Tá? Então, no momento, né, a gente vai coletar uma amostra de tamanho 25, de 25 parafusos e calcular a resistência média dos parafusos, né, nessa amostra. Então, qual a regra de decisão deve ser usada pela indústria para dizer se os parafusos são do país A ou B? Ok? Sabendo que a gente tem uma média, uma resistência média na amostra de 25 parafusos. Então, uma resposta intuitiva para decidir. Então, vamos só lembrar o seguinte. Ó, o país A é 145, resistência média na população. O B é 155 quilos. Então, se a resistência média na amostra for mais próximo do 145, é intuitivo que a gente poderia dizer, olha, os parafusos, os 25 parafusos da amostra vieram de A. Se é mais próximo de B, é intuitivo que a resistência média da amostra seja mais próxima da resistência média populacional de B, 155. Então seria um critério mais intuitivo, razoável, para decidir se é de A ou de B. Ok? Então, uma resposta intuitiva para decidir sobre qual país os parafusos pertencem é a que considera como país produtor aquele para o qual a média da amostra mais se aproximar da média da população. E como fazer isso? Então, assim, uma possível regra de decisão, veja que aqui a gente está pensando na regra de decisão. Para quais valores da média amostral a gente vai rejeitar ou não uma certa hipótese nula, que a gente ainda vai especificar. Seria o seguinte: se a média amostral for menor ou igual que 150, percebo que é o ponto médio entre a média populacional de A e a média populacional de B.
145 e 155. O ponto médio entre esses dois valores é 150. Então, se a média é menor do que 150, se aproximam mais do país A, que tem média 145. Diremos que os parafusos são do país A. Caso contrário, se a média amostral for maior que o ponto médio entre os dois países, né, a gente vai dizer que os parafusos são do país B. Está mais próximo da média 155, né, que é do país B. Então, isso aqui é a regra de decisão que está estabelecendo. A estatística de teste vai ser a média amostral, porque a gente está tratando de média populacional. E um estimador, uma estatística para trabalhar média populacional é a média amostral. A gente já viu que é um bom estimador. Então, essa seria a ideia, né? Aqui, ó, resistência média de 150 é um ponto médio entre a resistência média de A e a resistência média de B. Então, se for maior do que 150, a gente diz que o parafuso veio do país B. Se for menor do que 150, a gente diz que o parafuso, a amostra veio, o lote veio do país A. Questões. Formule esse problema através de um teste de hipóteses e calcule as probabilidades dos tipos de erros 1 e 2. Ok? Então, veja. Então, a gente tem que formular o teste de hipótese. Formular o teste de hipótese significa estabelecer as hipóteses nula e alternativa. E a partir daí, a gente definir os tipos de erros e depois calcular as probabilidades dos tipos de cometer cada um dos erros, tá? De acordo com as definições. Então vamos trabalhar um pouco agora, né, aqui no OpenBoard, ok? Então o que a gente pode fazer? A gente tem que estabelecer as hipóteses nula e alternativa. Então a hipótese nula, por exemplo, tá, a gente pode dizer os parafusos são de B, são do país B. São do país B. Ó, quando eu digo que os parafusos são do país B, a gente viu que, em média, tá? Então, a média é μ0, vou colocar μ0, que é a média sobre H0, tá? Vai ser 155, que é a média, a resistência média dos parafusos do país B, tá? Só que ele diz que o desvio padrão, vamos olhar lá, o desvio padrão é de quanto? Do país B, 155 a resistência média e 20, tá? 20. O desvio padrão 20. Tá? E a hipótese, se a hipótese nula é que os parafusos são de B, então a hipótese alternativa é os parafusos são de A. Ó, então a média sobre a hipótese alternativa, vou chamar de μ1, é igual a 145. Só que ele diz que o desvio padrão é 12, se não me engano, 12. Vamos conferir. Ó, desvio padrão de A 12. Tá? Então, o erro tipo 1. Erro tipo 1. O que é o erro tipo 1? Rejeitar H0 rejeitar H0
dado H0 verdadeiro, que H0 é verdadeiro. Que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Ó, quando é que a gente vai rejeitar H0? Rejeitar H0 é dizer que é de A. Quando é que a gente vai dizer que é de A? Segundo aqueles critérios, a regra de decisão. Que a regra de decisão ela já foi dada. Rejeitar a hipótese nula é dizer que é de B. Tá? Então, esse caso contrário aqui, se x barra maior do que 150, vai dizer que é de B. Então, isso não é rejeitar H0, porque H0 é dizer que é de B. Rejeitar H0 é dizer que é de A. Então, é x barra menor do que 150. A resistência média dos parafusos é menor ou igual que 150. Então, é o que? Rejeitar H0 vai ser o evento x barra menor ou igual que 150. Esse é o evento, tá? Dado que H0 é verdadeira, dado que a média sobre H0 é igual a 155 e o desvio padrão é 20. Tá? Então, esse é o erro tipo 1. Rejeitar H0 é dizer que a média amostral é menor ou igual que 150. Quando a média for menor ou igual que 150, isso ocorre de forma aleatória. Tá? Aí ela se aproxima de A, né? Então vai dizer que é de A. Mas isso é rejeitar H0. Mas dado que H0 é verdadeiro, mas a verdadeira resistência média desse lote é da população de B. Tá? Do país B. Mas a população do país B tem média 155 e desvio padrão 20 de resistência. Tá? Então, qual a probabilidade do erro tipo 1? A probabilidade erro tipo 1. Veja que não está se falando em nenhum momento qual a distribuição da variável x, né, da variável média amostral, tá? Que é a estatística de teste. Então, a probabilidade do erro tipo 1 vai ser a probabilidade de x barra menor ou igual que 150. Dizer que é de rejeitar H0, dizer que é de A. Dado que a verdadeira média é 155 e o desvio é 20. Então, como calcular agora essa probabilidade? Para calcular a probabilidade, ou a gente tem uma função densidade de probabilidade que é dada, ou função de probabilidade, no caso discreto, tá? Ou a gente já sabe qual a distribuição da média amostral. Ora, pelo teorema central do limite, a gente sabe, né, o n é tamanho 25, é uma amostra de tamanho razoavelmente grande. Então, pelo teorema central do limite, tá? Isso aqui é a probabilidade de Z ser menor ou igual. Aí eu vou padronizar, porque aí eu vou usar a distribuição normal. Média amostral se aproxima de uma distribuição normal. Quando a gente padroniza, aí se aproxima da normal padrão. Então, Z menor ou igual que... O que é padronizar? É pegar o valor do quantio, no caso é 150, menos a média sobre H0, porque quem é supostamente conhecido aqui? É a média sobre H0, dado que H0 é verdadeiro. Mas qual o valor dos parâmetros quando H0 é verdadeiro? A média é 155 e o desvio padrão é 20. Então, padronizar é pegar o quantio menos a média, que é 155, dividido pelo desvio padrão. Tá? Só que o desvio padrão da média amostral, que é a estatística que a gente está trabalhando aqui, né, é a média amostral.
E qual é o desvio padrão da média amostral? Não é sigma. Sigma é da variável aleatória x, que seria a resistência. Tá? Mas da média amostral é sigma sobre a raiz de n. Então é 20 dividido por raiz de 25. Temos que lembrar que padronizar é padronizar pelo desvio padrão da variável que a gente está trabalhando. Nesse caso é a média amostral. E o desvio da média amostral é sigma sobre a raiz de n. Então isso é igual a probabilidade de z ser menor ou igual que, calculando isso aqui, 150 menos 155 dá menos 5. Menos 5 dividido por 20 dividido por 5. Né? Porque a de 25 é 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então fica menos 5 dividido por 4. Isso dá menos 1,25. Então z menor do que menos 1,25. Ok? Bom, isso aqui a gente procura na tabela da distribuição normal. A tabela acumulada num ponto, numa normal padrão 0, o menos 1,25 é um ponto, por exemplo, aqui, menos 1,25. Como é acumulada à direita, então menor ou igual que menos 1,25 seria esse intervalo. A probabilidade é essa área aqui. Essa área que a gente precisa calcular, obter na tabela da normal padrão. Então vamos procurar aqui menos 1,25 na tabela acumulada que a gente já deve saber trabalhar. Então menos 1,25 vamos procurar aqui. Veja só, a linha do menos 1,2, uma decimal, e aí vem até essa linha aqui, que é a coluna do 0,05, a segunda decimal, 5, 0,5. E aí a gente tem essa probabilidade aqui, 0,1056. 0,1056. 0,1056. Né? Então é 10,56%. É a probabilidade do erro tipo 1. Ou seja, a probabilidade de dizer de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro é de 10,56%. É uma probabilidade relativamente alta. Dizer que é rejeitar H0 é dizer que vem do país A, né? Quando na verdade é do B. Tá? Então essa seria a probabilidade do erro tipo 1. Ok? Então vamos ver agora o erro tipo 2. Erro tipo 2, vamos lá, deixa eu queria fazer uma cópia, deixa eu ver aqui. Consegui fazer uma cópia. Mas não era isso que eu queria fazer. Vamos ver aqui. Erro tipo 2 é não rejeitar H0. Então, erro tipo 2.
não rejeitar H0 quando H0 é falso, dado H0 é falso. Se H0 é falso, se H0 a média é 155 e desvio é 20, se ele é falso, então a verdadeira é a hipótese alternativa para a fuso de A. E a média é 145 e desvio é 12. Então a média verdadeira é μ1 igual a 145 e o desvio igual a 12. Ok? E aí a probabilidade do erro tipo 2 erro tipo 2 vai ser a probabilidade de não rejeitar. Quando é que eu não rejeito H0? Não rejeitar H0 é dizer que o parafuso é de B. E que situação a regra de decisão diz isso? Não rejeitar H0 é dizer que é de B. Então é x barra maior que 150. Essa é a regra de decisão. É porque aqui já deu a região crítica, tá? A região que leva a rejeição ou não da hipótese nula, tá? A região crítica é a região que leva a rejeição. Então é x barra maior que 150. Então isso é a probabilidade do x barra maior do que 150. Dado que a verdadeira média é o que? Rejeitar, aqui é não rejeitar, dado que H0 é falso. Se H0 é falso, então a média verdadeira é 145. A média sob a hipótese alternativa. Se H0 é falso, é H1 que é verdadeira. E o desvio padrão, 12. Novamente, x barra não tem uma distribuição, a variável na população x, ela não diz que tipo de distribuição ela tem. Mas, pelo teorema central do limite, a amostra é razoavelmente grande, 25, então x barra média amostral tem distribuição normal. Eu padronizo para normal padrão. Então, isso é maior que 150, menos a média. Se H0 é falsa, H1 é verdadeira, que é 145, dividido pelo desvio padrão da média amostral, sigma sobre a raiz de n, 12 raiz de 25. Não esquecer desse detalhe. Quem é o desvio padrão da média amostral? É o erro padrão da média amostral. É sigma sobre a raiz de n. Então isso é igual à probabilidade de Z ser maior. Vamos ver quanto dá isso. 150 menos 145, que era 5, dividido por 12, dividido por 12 dividido por 5. Então isso é 2,08. Z maior do que 2,08. Bom, a gente sabe que a tabela não nos dá essa probabilidade, né? A gente pode aqui visualizar. Média 0, 2,08. Z maior seria este intervalo aqui, à direita. A probabilidade que a gente procura é essa área aqui. Só que essa área, a tabela acumulada que a gente usa, não nos dá. Só que eu sei que a área toda vale 1, menos a área acumulada do ponto para a direita. Essa área toda vale 1, menos essa área aqui à esquerda, sobra essa área que nos interessa. Tá? Então, essa probabilidade aqui pode ser reescrita como 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 2,08. Isso é igual a 1 menos, vamos procurar na tabela,
2,08 aqui. 2,0, aqui essa primeira coluna do 0, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,08 nessa linha, 0, aí nessa coluna, é exatamente, a penúltima é a segunda decimal 8, 98,12. 98,12. 98,12. Subtraído de 1, 10 menos 2, 8, 9 menos 1, 8, aqui é 8, né? Aí, 9 menos 1, 8. 9 menos 8, 1. E aí, 9 menos 9, 0. 98,12, né? E aí, isso aqui é 1,88%. Essa subtração é essa mesmo. Vamos confirmar aqui. 1 menos 0,9812. 0188. 0188. É isso mesmo. Ok? Então vamos aqui. A probabilidade do erro tipo 2 é de 1,88%. É bem menor do que o erro tipo 1, a probabilidade do erro tipo 1, tá? Então, tá? E percebo que um não é complementar do outro, tá? Por quê? Porque um é condicionado na verdadeira média ser sob H0, rejeitar H0, sendo que H0 é verdadeira, tá? Então, pegando o que está em H0, os parâmetros de H0. E a outra é não rejeitar, né? Ou seja, aceitar H0 quando ela é falsa. Então, H1, os parâmetros que está na hipótese H1 alternativa é que são verdadeiras, ok? Então, vamos, né? Essa é a ideia, ó. Então, se for menor do que 150, tá? Nós rejeitamos a hipótese nula. Ó, veja assim, H0 a média é 155 do país B, contra a alternativa H1, a média é do país A, que é a média 145, a média inferior do país A. Então, a região crítica, que é a regra de decisão, se a média amostral for menor que 150, rejeita H0. Essa é a região crítica, tá? Regra de decisão, tá? A gente diz que a média rejeita H0, então vai dizer que a verdadeira média é igual a 145, que é do país A, tá? Então, se a gente rejeita, a decisão é rejeitar, a média é menor do que 150 e a origem real dos parafusos é do país A, então a gente não tem erro na decisão, é sem erro. Por outro lado, se a gente rejeita e os parafusos vêm de B, então a gente comete o erro tipo 1 e o alfa é 10,56. Vamos ver a nossa conta. Isso aqui é o alfa, 10,56. Esse é o alfa, né? A probabilidade do erro tipo 1, nível de significância do teste, 10,56. Por outro lado, se a gente não rejeita H0, tá? E realmente, se não rejeita, a gente diz que é do país B, né? Não rejeita H0 e diz que a média é 155, então é o país B. E se realmente os parafusos vêm de B, então a gente não tem erro na nossa decisão. Por outro lado, se a gente não rejeita e é falso, né? A verdadeira média vem de A, do país A, tá? Então a gente comete o erro tipo 2. E o beta, a probabilidade de cometer o erro tipo 2 é de 1,88%. Vamos ver? 1,88%. Esse está aqui, 1,88%. Esse aqui é igual ao beta, a probabilidade do erro tipo 2. O complementar desse beta aqui, 1 menos beta, a gente chama de poder do teste, tá? Que é, ó, se a probabilidade do erro tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar, tá? H0 quando ele é falso, o complementar é a probabilidade de
rejeitar. Se não rejeitar, o complementar é rejeitar. Quando ele é falso, então é verdadeiro, uma coisa muito boa, é uma decisão boa, né? Você dizer que H0 é falso quando realmente é falso. Então 1 menos beta, tá? É o poder do teste. Então seria o poder do teste, 1 menos beta, seria 98,12%, né? É o complementar, aqui está. Então, a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando ele realmente deve ser rejeitado é 98,12%. Isso é muito bom. Ok? Então, a questão aqui, né, dos tipos de erros e as probabilidades de cometê-los. Ok? Outras questões. Encontre a região crítica que iguala as probabilidades dos dois tipos de erros. Tá? Essa questão aqui eu vou deixar para vocês resolverem, estudarem e resolverem. Calcule as probabilidades dos erros tipo 1 e 2, alfa e beta, respectivamente, segundo o critério ou regra de decisão acima obtido. Tá? Eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês fazerem essa questão. Tá? Valendo como uma avaliação. E a gente resolve em aulas posteriores. Ok? Observe que, escolhido um valor crítico x barra c, regra de crítica, região crítica ou regra de decisão, podemos encontrar as probabilidades alfa e beta, que foi o que a gente acabou de fazer, de cometer cada tipo de erro. Mas também podemos proceder de modo inverso. O que a gente fez foi, dada a regra de decisão, o evento o aleatório, os pontos, o evento, os quantis, calculou a probabilidade. A probabilidade de cometer o erro tipo 1, a probabilidade de cometer o erro tipo 2. E a gente pode fazer o contrário. Dada uma probabilidade, me deu os eventos, ou os quantis, tá? A região crítica. Então, a gente pode fazer isso de modo inverso, fixar a probabilidade de um dos erros. Geralmente a gente fixa o alfa, a probabilidade do erro tipo 1, ou um nível de significância, a gente fixa o nível de significância e encontra a regra de decisão x barra crítico, que corresponde à probabilidade do erro tipo 1, a nível de significância alfa. Nesse contexto, se a probabilidade do erro tipo 1, nível de significância do teste, for 5%, determine a regra de decisão correspondente. 2. Com a regra de decisão obtida, qual é a probabilidade do erro tipo 2? Tá? Então, porque a probabilidade do erro tipo 1 é fixada, aí eu obtenho a regra de decisão, ou região crítica, ou o x barra crítico. Né? Qual é aquele ponto de corte, tal que eu digo, a partir desse valor para mais, eu digo que os parafusos vêm do país B. Quando a média amostral é menor do que esse valor crítico, eu digo que os parafusos vêm do país A. Tá? Então é a regra de decisão. Dada a probabilidade, me deu ponto, a regra de decisão. Depois de obtida essa regra de decisão, a gente pode calcular a probabilidade do erro tipo 2, o beta. E aí, o poder do teste, como eu já falei, é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa. Tá? Quando ela realmente deve ser rejeitada. A verdadeira é a hipótese alternativa H1. Sendo assim, qual o poder do teste ao se adotar a regra de decisão acima? Tá? Então vamos lá. Vamos pegar essa informação. O alfa é de 5%. Alfa é 5%. 0,05. Tá? E aí a gente quer saber qual o valor do x barra crítico, o ponto de corte para tomar a decisão. A partir desse valor da resistência média maior do que ele, eu digo que rejeita H0, ou então é do país A. Caso contrário, é do país B. Ó, mais o alfa, quem é o alfa? É a probabilidade, erro 2. Erro tipo 2. Tipo 2 não, tipo 1, me desculpe. Probabilidade de erro tipo 1. Isso é igual
a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Mas o que é rejeitar? É a probabilidade. Rejeitar é quando a média amostral for. A hipótese nula é que a média é 155, que vem ao país B. Então vai rejeitar essa hipótese quando for menor, é x barra do que um x barra crítico, tá? Dado que H0 é verdadeiro, quando a média verdadeira é 155 e o desvio padrão é 20. É isso? Vamos ver aqui. Os parafusos são de B. A média é 155, o desvio é 20. Então o desvio é 20. Tá? Então, novamente, a média amostral pelo teorema central do limite tem distribuição normal. Então isso aqui é uma probabilidade do normal padrão menor que x barra crítico menos a média sobre H0, 155, dividido pelo desvio padrão da média amostral. O erro padrão da média amostral é 20 sobre a rede n, sigma sobre a rede n. Ok? Só que essa probabilidade é fixada, né? Enquanto a probabilidade do erro tipo 1 ou o nível de significância do teste é de 0,05. Essa probabilidade de 0,05. Essa quantidade aqui é a probabilidade de Z ser menor do que um Z crítico. Na verdade, eu estou só padronizando, né? Aqui pode ser menor ou igual, menor, não importa, porque a probabilidade de um ponto numa distribuição de variável aleatória contínua, a probabilidade de um ponto ocorrer, o evento pontual, é nulo. Né? Então, o que acontece? Onde o Z crítico, quem é Z crítico? Z crítico é o x barra crítico menos a média sobre H0, porque o erro tipo 1 é sobre H0 é que é verdadeiro, 20 raiz de 25, 20 por 5 dá 4. Então, a gente quer, na verdade, aí o Z crítico a gente encontra na tabela, tá? Vejamos, a gente pode pensar o seguinte, eu gosto de fazer gráficos, eu gosto muito de figuras, tá? Então a média é 0 da normal padrão, o ponto crítico, o Z crítico acumulado menor ou igual que o ponto crítico, tá? Padronizado é 5%, então 5% vai ser à direita, o ponto Z crítico, o ZC vai ser à direita da média 0 ou da esquerda, ou à esquerda. Se for à direita, vai ficar uma áreazinha aqui, mais uma área da metade da área total, que é 50%. Então 50% mais uma coisa vai dar uma probabilidade acumulada maior do que 50%. Então o Z crítico tem que ser algo à esquerda, tá? Porque aí Z crítico menor do que Z crítico seria esse intervalo aqui. E a probabilidade tem que ser de 0,05. Então, dada a probabilidade, me dê o ponto, né? A probabilidade acumulada me deu o ponto. Então, vamos lá na tabela. 0,05 é o acumulado. Procura no corpo da tabela 0,05. Então, como está à esquerda do zero, é negativo, obviamente. Vamos procurar no corpo da tabela 0,05.
Aqui tem 0,05, é muito pequeno. Ó, 0,05. Aqui, ó, 0,0505, 0,495. Arredondando dá 0,505, né? E tem esse aqui, ó, 0,0505. Esse é mais próximo ainda, né? Os dois servem, tá? E o ponto, então, dada a probabilidade acumulada de 5%, me deu ponto. É menos 1,6. Aí vamos lá nessa linha, menos 1,6. Lá na coluna 0,4. Então é menos 1,64. Na verdade, a gente já até sabia isso, né? Menos 1,64. Então o Z crítico menos 1,64. A gente já até sabia isso lá dos intervalos de confiança, né? Porque 5% aqui na cauda inferior tem 5% na superior de forma simétrica. Corresponde a 10%. Sobra no meio 90%. E o intervalo de confiança 90%, o Z é de menos 1, é de 1,64. Se fosse intervalo central 95%, é 1,96. Se fosse central 99%, seria 2,57. Tá? Então Z crítico é menos 1,64 igual ao x barra crítico menos 1,55 dividido por 4, tá? Daqui eu isolo o valor do x barra crítico, tá? Então vamos lá, vamos repetir aqui, menos 1,64 é igual a x barra crítico menos a média sobre H0, que é 155, dividido pelo desvio padrão, que a gente já viu lá, que foi o que? 20 dividido por 4 deu 5, não foi? Não, para 20 dividido por 5 dá 4. Daqui a gente isola o x barra crítico. Notem que vai ser algo parecido com o intervalo de confiança que a gente conhece. É um x barra crítico é igual a média, aqui o desvio padrão multiplicado pelo z-score, tá? O quantio da normal padrão, e menos a média vai passar somando. Então é 155, tá? Mais o quantio da normal padrão, que é o menos 1,64, vezes o erro padrão da média amostral, que foi o 4. Então veja que é aquele limite inferior, olha, média, né, é como se fosse a média, mas só que aqui é a média sobre H0, lá no intervalo de confiança era a média na amostra, observada na amostra. Mais o quantio da normal vezes o erro padrão da estatística. Tá? Então a diferença é que aqui no lugar da média observada, quando era intervalo de confiança, é a média sobre H0. Tá? Então a média x barra crítico é igual a 155 menos 1,64 vezes 4. 148 e 44. Ok? Tá? Eu posso visualizar isso num gráfico, umas figuras. Tá? Nós tínhamos, posso visualizar tudo isso numa figura. Nós temos a média sobre H0, que é 155. Tá? Rejeitar é dizer que é da hipótese nula, é falsa, e a verdadeira é a hipótese alternativa. Então a média é inferior. Tá? Então rejeitar é dizer que a média é inferior.
Se inferior, eu vou tolerar até um ponto aqui, um x barra crítico, para dizer que ela é ainda igual a 155, a verdadeira média populacional. A partir dessa média, desse ponto crítico, que eu chamo x barra crítico, para bem menos de 100, bem menor do que 155, desse ponto para menos, eu vou dizer que a verdadeira média não é 155, eu rejeito, eu vou dizer que é menor, tá? E eu quero rejeitar isso com probabilidade de 5%, que é o nível de significância. Rejeitar quando ela é verdadeira, dizer que é menor quando na verdade ela é 150, a verdadeira é 155. Com que probabilidade? 0,05, 5%, tá? Bom, tendo distribuição normal, eu posso pegar, padronizar a escala, tá? Padronizar a escala. Não ficou muito legal essa. Então esse x barra crítico aqui, ele se transforma no z crítico. A partir desse z crítico para menos, tá? Pessoal, isso que eu estou mostrando é muito legal de olhar, visualizar, para a gente compreender tudo que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, o x barra crítico é a regra de decisão, né? A região crítica seria o que? Valores menores ou iguais a x barra crítico, rejeita H0, é a regra de decisão, que é a região crítica. Aí eu transformo o ponto crítico na escala original para a escala padronizada, o z crítico. Com que probabilidade a gente comete o erro tipo 1? 0,05. A partir desse ponto, eu rejeito a hipótese nula. 0,05. E a gente viu que esse ponto aqui é o menos 1,64. Ó, mais o x barra crítico. X barra crítico é igual a média sobre H0 mais o z crítico vezes o erro padrão da média amostral, que poderia ser da proporção amostral se fosse teste para a proporção, tá? Que é exatamente aqui, ó, média 155 mais o z crítico vezes o erro padrão, que é 4, tá? Então foi isso que aconteceu, tá? A gente tinha uma região crítica, tá, na escala original, aqui na escala de x barra e aqui na escala da normal padrão z, tá? Então, dado um ponto crítico na escala original, a gente pode ir atrás do ponto crítico na escala padronizada da normal padrão. Dada o ponto, tá, na escala padronizada, eu posso voltar para o ponto na escala original, tá? Então, o z crítico seria menos 1,64. Se eu pegar e padronizar e comparar, se a média amostral padronizada cair inferior a menos 1,64, rejeita H0. Seria outra decisão na escala padronizada. A decisão aqui é a média diretamente da amostra ser menor do que 148,44, ser menor e rejeita H0. Ok. Então, pessoal, tem mais coisas aqui, tá? Para a gente resolver, né? Mas eu acho que a aula já está ficando longa. Eu vou dar uma paradinha, tá? E eu retomo a aula nesse ponto aqui, tá? O próximo vídeo, né? Ainda tem bastante coisa aqui para a gente ver, umas coisinhas, tá? Próximo vídeo, tá? Isso foi uma introdução, tá? Para teste de hipótese, tá? Na próxima aula a gente retoma desse slide, e ainda tem um exercício que eu pedi aqui para vocês, desta página aqui. Eu vou encerrar com essa página. Vocês tirem um print, alguma coisa assim, ou memoriza aí os segundos que estão aí, tá? O tempo que está aí no vídeo para resolver as questões desse slide, tá bom? Então, obrigado pela atenção, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.